Olá, mais um videozinho aqui no canal. Estão batendo as metas, tá? Então conto com a ajuda de vocês aí para me ajudar nessa árdua missão de fazer com que o YouTube veja que eu tenho uma relevância para fazer parte do seleto grupos de criadores de conteúdo, tá? Fora que ah, o acesso de vocês também ajuda aí muito a me incentivar a melhorar a qualidade do que eu já faço, tá? Então vamos lá. É uma política importante do SUS, né? Que é, é uma digamos, práticas bem sérias do SUS, tá? É, ou são, né? As políticas de vigilância epidemiológica, tá? Então, a aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas vigilâncias, né, sobre um pouco de cada uma delas, para vocês entenderem um pouco o papel de cada uma delas, né, e você como leigo, né, você como estudante, você como profissional de saúde pode ver em qual dessas você em algum momento já se enquadrou ou o seu trabalho está focado em qual dessas vigilâncias, tá? Então, é, as é, essas vigilâncias, né? Então, por exemplo, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, elas nasceram com a intenção de controlar e prevenir as epidemias, né? Principalmente alguns casos complexos que nós tivemos no século XX, tá? E essas ações elas não nasceram nem neste século e nem no século passado. Então as vigilâncias elas partem desde a época dos gregos, tá? Quando se quer entender por que uma população, por exemplo, ela adoece, tá? Então, a vigilância é estar atento a observar atentamente, olhar, velar, estar atento, fazer as verificações, estar alerta, estar ou ficar prevenido, tomar conta de ou cuidar. Então, essa seria a principal definição eh, da vigilância, né? Então, a vigilância epidemiológica ela busca foco nas doenças transmissíveis, os fatores de risco, a estatística está aí. Se você não viu esse vídeo, está aqui no canal. É, a vigilância epidemiológica também ela busca abordar as doenças crônicas não transmissíveis, os fatores de risco, os agravos à saúde. Já a vigilância sanitária são os produtos que nós consumimos. E diga-se de passagem, a nossa vigilância sanitária ela é muito robusta. Tá? Então, melhor do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Diga-se de passagem, a forma com que os alimentos eles são dispensados para o público, tá? A vigilância sanitária também ela está nas prestações de serviço, né? Nos alvarás sanitários, no estudo do meio ambiente, na saúde do trabalhador, portos, aeroportos e fronteiras, tá? Então, a vigilância epidemiológica ela é um conjunto de atividades que proporciona as informações indispensáveis para conhecer, detectar, prever qualquer mudança que possa ocorrer nos condicionantes do processo saúde e doença e recomendar as medidas que levem à prevenção e ao controle das doenças e agravos, tá? Então, quais são as atividades da vigilância epidemiológica? Coletar dados, investigar e analisar dados, elaborar recomendações, divulgar as instâncias competentes, né? E aí Anvisa, por exemplo. As atividades é informação, decisão e ação, tá? Então a informação é a atividade meio, não a atividade fim da vigilância epidemiológica, tá? Então, uma dessas atividades é primeiro a coleta de dados, os dados demográficos, de morbidade, mortalidade, o monitoramento da qualidade dos dados, o seu preenchimento também, tá? Ela investiga e analisa por meio das investigações epidemiológicas para, por exemplo, detectar os fômites, né, que são as chamadas fontes de infecção. Ela recomenda as medidas de controle e elaboração de normas técnicas, por exemplo, campanhas de vacinação. E com base nesse rol de coleta de informações e de ferramentas para coleta de informação, ela divulga as informações para as instâncias competentes da população.
tá? A vigilância epidemiológica ela tem diversos sistemas de informação. O Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que é o SINASC, o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, entre tantos outros, né? Cada um utilizado por alguma vertente do serviço, né, de notificação, tá? No SINAM, né, quando a gente pensa na notificação, a informação ela é obrigatória, né? E uma das coisas que eu sempre digo é que, na dúvida, notifica, tá? A notificação ela pode ser feita do caso suspeito ou confirmado, ela pode ser feita de forma passiva ou ativa, e ela pode ser feita no nível local, que é passado e investigado para o municipal, que é investigado e corroborado no nível estadual, para só assim ela chegar no nível estadual. Então, sempre os serviços de notificação eles têm um atraso, eles têm um delay, né? Porque passa primeiro para o município, passa pelo estado para depois chegar ao Ministério da Saúde. Então, geralmente, as informações sobre uma doença elas demoram ali 2 anos. Então, a gente geralmente tem dados fechados mesmo, com um intervalo de 2 anos, entendeu? E a gente pode também informar pelos calendários epidemiológicos, né? As semanas epidemiológicas, né? Como, por exemplo, as semanas epidemiológicas do boletim de notificação, né? Do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, quando a gente fala da Covid, né? Então, existem várias doenças que são de notificação compulsória, tá? Dentre elas, as doenças sujeitas ao regulamento sanitário, tipo varíola, febre amarela, peste e cólera. As doenças vinculadas ao programa de imunização, tá? Que, tipo, para todas as doenças do PNI. E outras doenças e agravos controláveis, tipo estosomose, tipo leishmaniose, tipo dengue, enfim, tá? E para quem quiser se inteirar mais, dá uma acessada na portaria do Ministério da Saúde, onde nós temos uma portaria que fala dessa lista nacional de doenças de notificações compulsórias. O entendimento, dado a coleta de dados, permite com que algumas doenças entrem nesse esquema e outras saiam desse esquema, né? Então pode ser que de um ano para outro algumas são incluídas, outras são excluídas desse panorama, né? Digamos assim, tá? Então, uma lista de notificação compulsória ela tem cerca de 48 itens, né? Então, por exemplo, acidente de trabalho com exposição a material biológico, a síndrome a síndrome respiratória aguda grave, coronavírus, dengue, sarampo, então as doenças principais de notificação compulsória, né? Então, a quem compete, né, a doença, o agravo e a periodicidade com que cada uma dessas doenças elas têm que ser notificadas para a esfera municipal, estadual e nacional, aí em cada uma das doenças. Como, por exemplo, a febre amarela, por exemplo, ela tem que passar por todas as instâncias de notificação, desde a municipal, a estadual e até mesmo a nacional. Outras doenças, somente pela nacional e assim por diante, tá? Então essa tabela, ela tá naquela portaria que foi mostrada anteriormente para vocês. Então, a coleta de dados e as informações, elas passam pela notificação, e quem faz essa notificação epidemiológica é o Serviço de Saúde, que submete essa ficha ao Serviço de Vigilância Epidemiológica. E esse serviço de vigilância epidemiológica, que vai investigar tudo isso, ele é que vai elucidar todo o diagnóstico e adotar as medidas de controle para aquele caso, acompanhando aquele caso e também para a população. Então, o que é o caso? Né? É a pessoa infectada, tá? Laboratorialmente, clinicamente, epidemiologicamente confirmada.
O caso suspeito é um indivíduo cuja história clínica e os sintomas e a possível exposição a uma fonte de infecção sugere que ela pode ou não vir a estar infectada. E o comunicante é um indivíduo que teve contato com a pessoa ou animal infectado. Então, geralmente quando você tem uma doença onde você detecta numa pessoa, os comunicantes é a pessoa da família, que teve contato com essa pessoa. Então, essas são denominações bem importantes, tá? Então, caso suspeito é aquele indivíduo que tem um histórico, tá? E o caso possível, tá? É uma pessoa que é clinicamente compatível, tá? Então, por exemplo, no caso suspeito, pessoa que apresenta quadro agudo de infecção independente da situação vacinal. Caso suspeito de rubéola é aquele que, independente do estado vacinal, apresenta quadro agudo de exantema maculopapular e febre baixa. O caso provável é aquela pessoa que não tem identificação de vínculo epidemiológico ou confirmação laboratorial. Então, por exemplo, num caso provável, na rubéola, é todo caso suspeito que apresenta exantema maculopapular de início agudo, febre, se mantida, maior que 37 graus Celsius. E um ou mais dos sintomas, artralgia, artrite, linfadenopatia ou conjuntivite. Então, o suspeito e o provável, a gente entra também numa esfera de diagnóstico epidemiológico. Caso confirmado é aquele que vai ser confirmado clinicamente e laboratorialmente, tá? Então, o vínculo epidemiológico é aquela pessoa que, tipo, no caso suspeito, você teve contato com alguém com rubéola? Tive, então você é suspeito. O caso provável é aquela pessoa que tem a clínica, mas ela não teve vínculo epidemiológico com nenhuma pessoa dentro dessa cadeia de transmissão, tá certo? Então, o caso suspeito, sinal e sintoma compatível, tá? Sem evidência alguma de laboratório, sem evidência definitiva de laboratório, então ela não fez o exame, tá? Ela não teve vínculo, e o confirmado é quando todas as variáveis elas estão ali confirmadas, tá? Quando vocês, profissional de saúde, notificam? Na dúvida, notifica. Então, na suspeita ou no caso confirmado, de acordo com o caso, na dúvida, notifique, tá? Todas as autoridades de saúde, elas devem garantir o sigilo das informações pessoais. Então, quem for trabalhar com dado de notificação secundária, né, dado de notificação compulsória, deve-se excluir os nomes e o endereço da pessoa, tá? O SINAM, que a gente pode acessar pelo DataSUS, ele permite o acesso aos dados, mas ele não permite você a ter os dados que possivelmente permitem você identificar esse indivíduo, tá? O que é a vigilância sentinela? Tá? É um modelo de vigilância epidemiológica realizado a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agente etiológico de interesse para a saúde pública, tá? Então, coleta-se o dado, os indicadores são as informações de saúde, a vigilância sanitária e epidemiológica tomam conhecimento, apuram, investigam e tomam as, as decisões, ok? Então, sistemas de informação em saúde é um conjunto de componentes que atuam de forma integrada, tá? Para coletar, processar e analisar essas informações. Os dados primários são os dados levantados diretamente na população e os dados secundários são os registros feitos, né, as fichas de notificação secundária, tá? O levantamento de dados ele pode ser contínuo, como por exemplo o óbito e nascimento e as doenças de notificação obrigatória. Os periódicos são os censos realizados, tá? E os ocasionais são aqueles que não têm preocupação de continuidade ou periodicidade certa, tá? O banco de dados é um dos principais componentes do sistema, sendo ele uma junção de vários sistemas, né? Então, para cada índice, você tem um sistema específico para, né? Então, você tem o SINASC, que é para nascido vivo, o SIM, que é para mortalidade, o SINAM, que é para agravos e notificação, tem o de vigilância alimentar, que é o SISVAN, o CIAB,
e o ESUS, que é o de informação da atenção básica, enfim, vários outros de acordo com a necessidade. Então, sistema de mortalidade é o SIM, tá? O sistema de nascidos vivos é o SINASC, tá? Que também entra na declaração de nascidos vivos, ou seja, crianças acima de 20 semanas, com mais de 500 gramas, e que tem um tamanho já bem específico, preconizado por lei, tá? O fluxo das informações, ele é bidirecional, porque ele vai tanto do município quanto para o Ministério da Saúde, quanto a tomada de decisão ministerial para os municípios. Então fica aí para cada um dos blocos de vigilância, né? As atividades da vigilância epidemiológica, elas estão pautadas nos 3 níveis de atenção, no Estado, município, Estado e União, tá? Para coletar todas essas informações. A vigilância epidemiológica, ela é estruturada e estabelecida pela Lei 8080, que também implementa as práticas do Sistema Único de Saúde, tá? Já na vigilância sanitária, nós vamos abordar, como já dito, os produtos que consumimos e os serviços que usamos, né, que vão afetar de alguma forma a nossa saúde. Então é comum que todo serviço tenha um documento normativo, né, uma autorização sanitária para funcionamento. Isso é de responsabilidade das vigilâncias, tá? E todo esse serviço ele está amparado pela nossa Constituição, no nosso artigo 200, né? Quando fala-se que o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, o de vigilância epidemiológica e o de vigilância sanitária, tá? Então, participar das políticas de execução, das fiscalizações, enfim, da regulamentação, das articulações, da inspeção e fiscalização, tá? E um dos objetivos, né, nesse controle de bens de consumo e na prestação de serviços é garantir junto, né, a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, né, o manejo, né, digamos assim, e o controle dos serviços de saúde, permitindo, né, em última análise, a promoção da saúde do consumidor, do trabalhador e até mesmo do dono de cada um destes estabelecimentos. Ok? Mais uma vez, obrigado. Compartilha, curta aí, ajuda aí nas métricas e deixa nos comentários alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Um abraço.